You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh, Jesus, I got Shalom, povo de Deus, mais uma vez eu estou aqui trazendo uma palavra profética nas nossas vidas, e eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de levar
o Evangelho para todas as criaturas. E eu glorifico o nome do Senhor, porque hoje tu está me ouvindo, não me ouvindo, mas ouvindo o Espírito Santo de Deus, porque eu não sou nada, eu não sou absolutamente nada, eu só quero que Deus me diminua e Ele cresça na minha vida, eu quero que Ele cresça na tua vida também. E no final dessa ministração, no final desta palavra, eu queria que você compartilhasse esse vídeo com teus familiares, nos teus grupos de WhatsApp. Eu creio que essa palavra, quando ela for enviada, ela vai trazer um resultado. E eu creio, Senhor, se for para que Deus cure, ela cure. Se for para libertar, ela liberte. Se for para salvar, que ela salve. No final, você compartilhe lá no YouTube. Se inscreva lá no YouTube. Clique lá naquele sininho lá para que você venha receber ministrações. Tem grandes ministrações de nossos pastores, dos nossos bispos. E eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. E eu te convido a abrir a palavra hoje lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34. Amém, amados? Olha o que diz a palavra aqui do Senhor para nossas vidas hoje. A Bíblia diz aqui: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que palavra que Jesus deixou para um povo. Jesus estava diante de uma multidão. Jesus estava diante de cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus estava dizendo para aquela multidão: não fique preocupada com o dia da manhã, do dia seguinte. Jesus estava dizendo assim: não fique preocupado do que comer, do que beber, do que se vestir. Aquela multidão estava preocupada com tudo isso, mas Jesus, Ele dá um segredo para nós, Ele dá uma palavra para que a gente não fique preocupado com o dia do amanhã. Aquela multidão era uma multidão que estava necessitada, era uma multidão necessitada. E Jesus dá um ensinamento para aquele povo, para que eles viessem a entender que a gente não fique preocupado o que vai acontecer amanhã. Olha o que ele diz no versos 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Jesus estava dizendo assim: ei, não te preocupas, não fique inquieto o que é que tu vai comer, o que é que tu vai beber, o que é que tu vai vestir. Jesus está dizendo assim para nós, assim, se aquele povo conhecesse o grande eu sou, o grande El Shaddai, o grande Elohim, o próprio Deus na frente deles. Jesus diz assim lá no livro de João, capítulo 6, versos 35, eu sou o pão da vida. A quem vem a mim nunca terá fome, e que vem a mim jamais terá sede. Aleluia. Aquele que crê em Jesus jamais terá sede. Se aquele povo conhecesse essa palavra, eles não ficavam preocupados com o dia da manhã. Eu quero te dizer que eu não sei o que tu tens passado, eu não sei o que tu tens sofrido, eu não sei como é que tu está nesta quarentena, eu não sei como é que tu está a tua vida, eu não sei se tu está desempregado, eu não sei se teu marido já saiu de casa, eu não sei se a tua esposa te abandonou, eu não sei se o teu filho está numa droga, se o teu marido está numa prostituição, no fumo, não, no álcool, eu não sei se tu está desempregado, eu não sei se tu nunca conseguiu passar no concurso, eu não sei se tu nunca conseguiu conseguir algo na tua vida, mas quero te dizer que não fique inquieto. Jesus está te dizendo assim: ei, não inquieteis, não fique preocupado, eu vou te dar o teu sustento hoje. A preocupação que Jesus estava dizendo para aquele povo, está dizendo para mim e para você, que nós temos que nos preocupar com o dia de hoje. Porque, como ele diz aqui a palavra, pois o amanhã trará os seus cuidados. É verdade, o amanhã cuida do amanhã. Hoje Jesus diz, fala na sua palavra, na palavra de Deus diz assim, que o apóstolo Paulo diz que a gente tem que nos revestir do dia mal, dos dias maus. Hoje tu te reveste.
Hoje tu tem que glorificar o nome do Senhor porque tu está acordado, tu abriste o olho, está acordado, glorifica o nome do Senhor. Mas eu não sei como é que tu está a tua vida hoje, mas eu quero te dizer que hoje Deus está dando mais essa palavra para mim e para você, para dizer assim, não te preocupes. Amém? Verdade. Às vezes nós estamos passando com problemas, dificuldades. Às vezes sim, tem dias que nós estamos passando por dificuldade, sim. Às vezes nós estamos tristes, às vezes nós estamos com medo. Às vezes nós estamos entristecidos do dia. Às vezes nós estamos tristes porque estamos desempregados. Mas Jesus, Ele é perfeito na sua colocação, nas suas palavras. A palavra diz que quando a gente conhece essa palavra, quando a gente conhece Jesus de Nazaré, Ele vem nos libertando. Ele diz nessa palavra que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes nós estamos numa situação tão difícil, às vezes nós entramos numa igreja, que um dia eu entrei numa igreja, vim receber uma palavra que venha trazer o refrigério para minha alma, para me trazer, falar comigo nessa manhã, ou nessa tarde, ou numa noite. Eu entrei numa igreja, eu estava totalmente desacreditado, totalmente desassistido, totalmente não acreditando em Deus, mas veio uma palavra na minha vida, aí eu vim para Jesus, e vinha buscando esse Jesus, eu vinha me entregando nesse Jesus, mas eu só queria receber a palavra, mas chegava em casa, aí eu continuava fazendo as mesmas coisas. Tem muita gente que entra numa igreja, mas não, só quer saber do reino de Deus, mas não quer uma transformação, não quer a justiça de Deus. Tem muita gente que entra numa igreja, que faz propósitos, faz campanha, entra numa campanha de 7 dias e chega lá, busca, procura, recebe milagres, recebe cura, recebe bênçãos nas suas vidas, mas quando chega na sua casa, é uma confusão, é uma pessoa triste, é uma pessoa amarga, é uma pessoa que não quer compromisso com Deus, é uma pessoa que briga com a sua família, briga com o seu filho, briga com o vizinho, briga com o seu amigo de trabalho, briga com todo mundo, não libera perdão para ninguém. Essa pessoa só quer receber, só quer milagres na sua vida, só quer bênçãos na sua vida, que não é que esteja errado. É verdade, você pode procurar a bênção para você, mas quando você chega na casa, você é totalmente diferente na presença do Senhor. O seu vizinho, os seus parentes, seu filho, a sua mulher, a sua esposa, os que estão à tua redondeza, o teu amigo de trabalho, diz assim, esse que é um servo, é esse que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é esse que vai lá na igreja e volta para casa. Eu vejo muitos testemunhos desse jeito. Tem muitos vizinhos, muitos amigos meus que falam a mesma coisa. Eu vejo testemunho de pessoas que dizem assim, aquele é crente, que vai para a igreja, que a gente chega lá, está adorando a Deus, às vezes fala até em línguas estranhas, mas chega em casa, fica quebrando tudo. É uma confusão. Mas na segunda semana ele vai para a campanha, recebe milagres, mas é aquele que só quer buscar o reino, não quer a justiça. Buscar a justiça e colocar de fato a sua vida, a verdadeira justiça. Quando nós buscamos o reino e a justiça do Senhor, é entregar a nossa vida no altar do Senhor. É o tempo de a gente buscar o reino, sim, mas entregar a nossa vida no altar do Senhor. Quando você for buscar o reino, busque a justiça também, a transformação na sua vida. É verdade que quando nós somos convidados, quando às vezes somos convidados para ir na igreja, e a Bíblia fala lá em Gálatas que o espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito. É uma confusão. O inimigo não quer que tu vá buscar o reino, ainda mais a justiça, uma transformação na tua vida. Como é que o inimigo quer que tu seja transformado? Como é que o inimigo quer que tu seja liberto? Nunca! Nunca o inimigo vai querer isso na tua vida. Mas Jesus diz assim, nessa palavra, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Isso é real. Buscamos o reino, buscamos verdadeiramente a face do Senhor. Aleluia. Quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor, vem uma transformação. A Bíblia diz que Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Ele vai mudando a nossa vida quando nós nos permitimos. Quando nós nos permitimos, Jesus, o Espírito Santo de Deus, nos transformar cada dia mais. Permita-se que Jesus entre na tua vida. Faça uma transformação. A Bíblia diz que ele esquadrinha o nosso coração e vem mudando a nossa história quando nós nos permitirmos. Hoje é dia do Senhor dizer para mim e para você: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua. Basta eu querer somente a palavra de Deus. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos o direito, sim, de buscar o reino, as coisas. A gente orar pelo propósito de ter a sua casa, o seu carro, a sua família, casar, ter bens, terrenos, viajar. Faz parte, porque a Bíblia diz que nosso Deus ele é galardoador naqueles que buscam. Quando você vai buscar Ele, abrir seu coração, Ele te entrega, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele pode te entregar tudo o que você quiser na sua vida. Mas não é bem assim. Coloque sim a sua vida, tudo que você ganhou, tudo que você almejou, coloque no altar e pratique a justiça. Busque o reino, mas a justiça também, porque todas as coisas vos serão acrescentadas na sua vida. E eu convido você nesse momento, eu quero falar desse rei Davi, um jovem. Quando ele era um jovem, ele um homem batalhador. Toda a sua vida foi uma vida de guerras, de lutas, de vitórias também. Ele sofreu perseguição. O próprio sogro dele perseguiu ele. A Bíblia diz que ele lutou com um urso, matou um leão, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele era um jovem moço. A Bíblia fala que ele era um moço, um ruivo, bonito. Um jovem que lutou com um grande gigante. Apareceu um grande gigante na sua vida, zombando do exército de Deus de Israel. Tu imagina um gigante chegar na tua frente e aquele gigante, todos os dias a Bíblia diz que ele ia afrontar o exército de Israel, do Deus de Israel. Todos os dias verdadeiramente tem gigante na nossa vida que vem nos afrontar com o medo, com a angústia, com a falta de vontade para vencer, para lutar. Todos os dias aquele gigante ia na frente do exército do Deus de Israel. Tu imagina, todas as vezes um gigante se levanta com um servo de Deus. Todos os dias ele se levanta contra a minha vida, contra a tua vida. Mas Deus disse assim para um grande general também: esforça-te, tenha bom ânimo. E Deus falava 3 vezes: esforça-te, tenha bom ânimo. Vai à luta. Assim que foi com Davi. Davi pegou essa palavra, um grande general também, um grande rei que ia para suas batalhas. Ele lutava contra reinos, ele lutava contra a sua vida espiritual também. Ele lutou também com o gigante, se levantou contra a família dele, tocou na sua família porque ele errou também. Ele pediu perdão pelos seus pecados, mas a Bíblia diz que ele era o segundo coração de Deus, ele agradava o coração de Deus. Ele era justo. Ele era justo. Ele errava, mas ele se mergulhava na presença de Deus e Deus dava grandes coisas para aquele homem, grandes vitórias, grandes conquistas. A Bíblia diz que Deus ungiu ele como um grande rei de Israel, um homem batalhador que nunca desistiu, mas ele teve grandes guerras, sim, grandes lutas. Ele derrotou um grande gigante que se apresentou contra o grande exército do Deus de Israel.
E a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é a guerra. A Bíblia diz que nosso Deus é o nosso general de guerra que vai na frente das nossas batalhas. O gigante se levanta, o gigante cai, ele tomba, porque quando ele chega na frente de você, ele chega na frente de mim, ele olha o Espírito Santo, o general na nossa frente, um anjo na nossa destra, e está dizendo assim: ei, aqui não, aqui ninguém toca. Aqui ninguém topa porque tem ungido. Eu sou o general de guerra que estou na frente dele, na batalha dele. Tu se levanta, mas tu vai cair, tu vai tombar. Assim que foi que aquele gigante tombou na frente daquele jovem. Ele cortou a cabeça e veio a vitória para um grande exército, um grande jovem que começou ali a sua guerra. E olha que diz lá em Salmos 37, eu quero convidar você para ir lá no Salmos 37. Olha que o próprio Davi falou aqui nos Salmos. O próprio Davi fala que eu fui moço, Salmos 37, versículo 25. Eu fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo. Sabe o que é um justo? Aquele que pratica a justiça, ser desamparado. É verdade. Davi, ele buscava o reino, conquistou grandes batalhas, usufruiu de grandes despojos, mas ele disse assim: jamais vi um justo. Ele praticava a justiça. O justo é aquele que pratica a justiça, nem de ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se eu e você buscamos o reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu e você praticamos a justiça, somos exemplos de família, exemplo de homem, tudo que tem ao redor, toda a tua parentela, todos os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, a terceira, a quarta, a quinta geração, jamais mendigará o pão. Aleluia. Essa que é a palavra que Deus nos dá hoje. Você e eu, nós temos que buscar a justiça de Deus. Você e eu, nós temos que praticar a justiça. O justo pratica a justiça. Não fica mentindo, não fica enganando, não fica usurpando, não fica fazendo essas coisas erradas que o mundo aí afora ensina para todos nós. O justo pratica a justiça, entrega a sua vida, consagra a sua vida, consagra a sua casa, consagre tudo que Deus entregou, o reino de Deus na nossa vida, consagre tudo ao altar, e a Bíblia diz: tudo será, tudo você será bem sucedido nessa vida. Hoje essa palavra Deus trouxe para mim e para você, para que a gente venha entender que Deus está dizendo assim: eu me preocupo contigo no dia de hoje. É hoje que Deus nos ensina, no dia de hoje, para a gente ser batalhador. Que o amanhã, cuida do dia de amanhã, diz a palavra. Mas Jesus, ele é maravilhoso. Ele entrega essa palavra para mim e para você, para a gente gerar força. Não te preocupa no que comer, não te preocupa no que vestir, não te preocupa no que beber. Se ele diz assim: se eu sou o pão da vida, quem crê em mim jamais terá fome, e quem vir a mim jamais terá sede. Esse que é o Deus. Confia no Senhor. Lá no livro de Salmos, capítulo 46, versos 1, diz assim: o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza no dia da angústia. Ele é bem presente, é o nosso socorro bem presente, diz aqui a palavra, no dia da angústia. Se tu está angustiado, te refugia no Senhor. Tenha força, tenha coragem, tenha bom ânimo. Essa é uma palavra para te encorajar nesse dia de hoje. Me encorajar no dia de hoje. Tantas lutas, tantas guerras, tantas notícias ruins que está aí fora. Às vezes todo mundo quer falar de pandemia, agora todo mundo é médico, todo mundo agora é político, todo mundo fala
fala de política, todo mundo fala de vírus, de pandemia, fala de todas as coisas. Mas hoje o Senhor está dizendo, não te preocupas, porque é eu que te sou o teu socorro bem presente no tempo da angústia. As notícias vêm, sim. As notícias vão vir, sim. Eu não sou justo. Quando nós não praticamos a justiça, que Davi fala aqui, quando ele já estava velho, já está quase à beira da morte. Ele era justo, jamais foi desamparado. Mas quando a gente não pratica essa justiça, quando eu não sou justo, a nossa parentela, a nossa descendência vai sofrer grandes derrotas, vai sofrer. Eu vi uma ministração do nosso pastor Darielso e a pastora Adriana, que ele diz assim, que o homem, quando ele faz coisas erradas, ele traz tudo para a sua descendência. E é verdade. Quando eu praticava as coisas erradas, eu via que a minha família perecia, sofria. Mas quando eu decidi ser justo, fazer as coisas, orar a Deus e praticar essas justiças, as demais coisas são acrescentadas na minha vida. E tudo que tem ao redor de você, a tua parentela, ver o Espírito de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, quando nós praticamos a justiça de Deus, quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, ele não te desampara, que Davi falou. A tua parentela vai ver você, esse homem ele é abençoado, essa mulher é abençoada, porque ele pratica a justiça. As pessoas que estão ao teu redor, o teu vizinho da direita, o vizinho da esquerda, de frente, de trás, vai dizer, esse é um homem de Deus, essa família é de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Eu nunca vi eles desamparados. Aí eu me lembro de um louvor lá do Tardes Roberto, até anotei alguma coisa que é verdade, que fala do nome do louvor é A Resposta. E tem um trecho lá que me tocou, e eu anotei aqui, diz assim, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Se neste lugar melhor, que é o lugar que eu sinto que é estar no Senhor, só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz, que excede todo entendimento, que verde fora não entende como é que estamos de pé e como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres e desta vez vai ser mais um milagre. Aleluia! É verdade! As pessoas ao teu redor dizem assim, como é que tu conseguiu? Como é que tu está de pé? E Jesus está dizendo assim, o Espírito Santo usou esse homem para colocar esse louvor e disse assim, a resposta é que eu vivo de milagre. Eu vivo de transformação. Eu busco o reino e a justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas nas nossas vidas. Aleluia. Tu não imagina como foi difícil eu estar aqui. Como é difícil ministrar a palavra do Senhor, pedir, Deus, tão errado que eu sou ainda, mas eu pratico a justiça. Ainda existe, todos os dias nós matamos um gigante. Quando nós roubamos, nós não roubamos mais. Quando nós mentimos, nós não mentimos. Quando mentíamos, nós não mentimos mais. Quando nós enganávamos, hoje nós não enganamos mais. Praticamos a justiça e tudo vem acrescentando nas nossas vidas. E aí eu te convido a ir saber mais uma vez como é praticar uma justiça. Como é buscar a justiça.
E aí te convido a ir lá no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versos 13 em diante. João Batista ia batizar Jesus nas águas do Jordão, mas ele não queria batizar. Tu imagina o próprio Deus chegar na tua frente, que João Batista, o profeta, o homem de Deus, ele ia batizar o próprio Deus, e ele batizava naquela época com o batismo do arrependimento. A Bíblia diz: eu vos batizo com água para o arrependimento. E aí chega o próprio Deus na vida dele, na frente dele, e ele dizia para os discípulos dele assim, que ele não era nem digno de carregar as suas sandálias. Como batizar o homem de Deus? O próprio Deus, o Filho de Deus. E olha que diz a palavra aqui em Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. E João disse assim, porém o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Olha que João Batista estava falando para Jesus. Agora, olha a resposta de Jesus para o profeta, para o homem de Deus. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, calma, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Veio a palavra para ele. Uma palavra que veio trazer a justiça. Ele caiu em si que ele tinha que sim cumprir um propósito. E no versículo 16 diz assim, batizando Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Quando nós nos decidimos a ser batizados, quando nós entendemos nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas nas nossas vidas. Quando nós nos decidimos a ser batizados, em mergulhar nas águas, aquele velho homem mergulha na água, o Espírito Santo vem sobre aquela pessoa. Quando ele surge, as escamas dos seus olhos vêm, e o Espírito Santo ele vem na vida dele, e ele começa uma transformação na vida dele. Aí vem uma decisão, se ele vem buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas tem muita gente que vem como eu fui para a igreja, fui recebendo a palavra de Deus. Muitos acontece isso, vão na igreja, mas quando ele convida para ser batizado, para ele cumprir um propósito na vida da pessoa, a pessoa diz assim, não, eu gosto dessa igreja, eu gosto daquele pastor, eu gosto como ele prega, olha, ele tem unção sim, olha, é um homem de Deus sim, ele pratica a justiça sim, mas às vezes quando você convida ele para se batizar, ele diz assim, não, não é o momento. Ele só quer o reino, mas a justiça não. Eu te convido, eu te digo, eu garanto para você que todo homem tem que ser adulto, tem que ser batizado. Todo homem adulto precisa ser batizado. Todo homem que pratica a justiça, ele tem que ter fé. Todo homem de Deus que pratica a justiça, busca o reino e pratica a justiça, tem que ter fé. E eu convido você para ir lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 38. Olha que diz a palavra. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Todo justo que pratica a justiça, ele viverá pela fé. Mas olha o que diz o verso B desse versículo. E se retroceder, nele não se
comprais a minha alma. Quando você se retrocede, quando você perde a fé, você quer deixar Deus triste quando você não tem fé. Olha o que ele diz lá em Hebreus capítulo 11, versos 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando tu perde a tua fé, tu entristece o coração de Deus. Ele não se alegra mais por você. E mesmo assim a Bíblia diz, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, oh, aleluia. A Bíblia diz que nós temos que ter fé em Deus, nem em cavalos e nem em cavaleiros, que fala lá em Salmos 20. Temos que ter fé em Deus. A Bíblia fala aqui no capítulo 11 de Hebreus, versos 6, que eu falei, que Deus ele é galardoador naqueles que buscam. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, Deus derrama um galardão, porque ele é galardoador, aleluia. Essa é a palavra. É essa palavra que nos traz um avivamento na nossa alma, sim. Hoje Deus está trazendo um avivamento para a nossa alma, sim. Deus traz um avivamento para a nossa alma. Mas Deus, ele se entristece para aquelas pessoas que retrocedem, que têm medo, que não têm coragem. Eu te convido para ir no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versos 8. Deus se entristece. Aquele que pratica verdadeiramente a justiça não tem medo. Deus fala no livro de Josué, capítulo 1, e dizia assim, encorajando aquele homem, aquele servo, esforça-te, tenha bom ânimo. Eu não te mandei eu, esforça-te. Olha Deus falando para aquele homem, esforça-te, tenha bom ânimo. Mas ele deu uma encorajada naquele jovem, mas ele disse assim, ei, mas medita a palavra de dia e de noite. Não te desvie, não retrocede. Não retroceda, porque é o tempo de a gente avançar. No tempo da crise é o tempo de marchar, porque a Bíblia diz que aquele gigante ele se levantava contra o exército de Israel todos os dias. Nós temos que não ser covarde como aquele exército. Foi preciso Deus levantar um jovem bonito, ruivo, o que era nada à esquerda, um jovem que cuidava só de ovelhas. Aleluia. Tu pode te sentir até aquele que está desassistido, aquele que só vive escondido. Tu não quer te aparecer, mas tu é grande na obra, cuida de ovelhas. É desses que Deus gosta. Mas ele não gosta daqueles que retrocedem. Olha que a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8 e 9. Se continuarão os oficiais a falar no povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Esse tímido, Deus está falando aqui, não é aquele que tem vergonha de pregar, que tem vergonha de falar com a pessoa. Esse tímido, diz aqui, é aquele tímido que não tem coragem. Aquele povo lá, o exército de Israel, não tinha coragem. Ele não acreditava que existia um Deus de Israel que fala a palavra lá. O próprio Deus de Israel, que era o general de guerra, que eles tinham relatos, ele tinha o testemunho do que é que ele tinha feito lá no Egito e tantas coisas que ele tinha feito. Um povo que estava acovardado. E esse versículo diz assim, vá, ele fala, homem medroso de coração tímido, vá, torne-se para a sua casa, para que o coração do seu irmão não derreta com o seu coração. O que é que Deus está falando aqui? Se tu és uma pessoa que não tem coragem para ir para a batalha, para a guerra, volta para tua casa, porque o medo, ele é contagioso.
Quando você começa a ver a televisão, que tantas coisas, catástrofes, tantas doenças, tanta morte, o medo nos contagia. O medo, ele é contagioso. Eu te convido para ouvir a palavra de Deus, para te não ser um derrotado. Mas se tu acha que tu não tem coragem, tu és um que não tem força para avançar, fica em casa. Só busque o reino. Mas Deus está te chamando, busca a justiça sim. Deus traz essa palavra para nós, para a gente não ser pessoas medrosas. Aqueles que avançam, aqueles que buscam. A Bíblia diz aqui no versículo 9, quando os oficiais tiverem falado ao povo, olha que eu estou falando para você, está falando o Espírito Santo falando para mim. Quando os oficiais estiverem falando ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Estou aqui na dianteira, existe um povo que está na dianteira, um povo que está marchando, há um povo que se chama pelo seu nome, um povo que se humilha, um povo que busca, um povo que ora, um povo que jejua, o povo que pede perdão, aquele que busca o reino, aquele que busca a justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas às nossas vidas. Eu e você, nós somos esses capitães de guerra, que estamos na frente da nossa família, do ministério, do seu trabalho, da sua empresa, da sua faculdade que Deus te entregou. Não somos medrosos. A Bíblia diz que Deus não coloca espírito de covardia em nós, mas de coragem, de força, de autoridade. Deus não trabalha naqueles que têm medo, só trabalha naqueles que são corajosos. Aleluia! Deus só trabalha aquelas pessoas corajosas, não aquelas que são acomodadas, aquelas que estão recuadas, aquelas que só vivem em oculto. Deus não trabalha nessas pessoas. Deus é aquelas trabalha que diz assim: ei, eu fui chamada para dar uma palavra de vida, uma palavra de coragem. Deus te chamou hoje para te estar na frente de um exército. Hoje você está ouvindo a palavra junto com a tua família. Deus te chamou para ser um soldado de guerra. Homem, esposo, Deus te chama hoje para ser um soldado valente de guerra, valente e valoroso, para estar na frente da batalha. Um justo, como diz a palavra lá em Salmos 37, que Davi falou. Um justo que pratica a justiça, jamais será desamparado. Toma posse dessa palavra, homem. Toma posse, mulher. Tu que toma conta do teu filho, tu que não tem esposo. Você que não tem esposo ainda, ou que vai ter, ou já teve. Você é a pessoa que vai na frente da batalha. Deus é o socorro bem presente no tempo da angústia, diz a palavra. É Ele que nos está presente. Ele está na nossa frente, Ele está no nosso lado. Ele está encorajando um exército agora. A palavra de Deus diz assim: quando os oficiais estiverem na frente do povo, os capitães, os soldados valentes de guerra, Josué, Davi foi na frente de um exército. Ele dizia assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus de Israel? Todos os dias tu tem que dizer para esse gigante na tua vida: quem é esse incircunciso que vem afrontar minha família, vem afrontar minha casa? Que faça uma transformação na minha vida. O espírito que vem militar contra a minha carne, e a carne militar contra o meu espírito. Eu quero receber o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a benignidade. Todos aqueles frutos que Deus nos entrega lá em Gálatas. Aleluia. O Senhor nos entrega essas palavras hoje para nos encorajar. Qual é o espírito que tu tem que buscar? O amor, a alegria, a paz, que haja paz. Eu profetizo a paz na tua família. Eu profetizo a longanimidade na tua família, a benignidade na tua família, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio.
não te ire. Se você não deixa que o espírito imundo te visite, se brinde com o sangue de Jesus, busque esse fruto do espírito, o domínio próprio, para que você não venha voltar para as drogas, aqueles que eram drogados não voltar, não deixa que o espírito imundo visite, deixa que o único espírito que habita em você, o Espírito Santo de Deus na sua vida, aleluia. Contra essas coisas não há lei, aleluia. O amor, a alegria, a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio, a fé, a bondade. Contra a lei contra estas coisas não há lei. Cai por terra tudo aquilo, é fruto da carne. Cai por terra quando tu tá alegre, quando tu tá feliz, quando tu tá em paz. A Bíblia diz que a gente tem que sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se sujeito à justiça de Deus, que o diabo ele vai fugir de vós. Eu te convido, amado, hoje a voltar para Jesus. Eu te convido, aquele que nunca aceitou Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida, venha para Jesus. Ele garante hoje a salvação na tua casa. Ele garante hoje, se você buscar buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida e na minha vida. A justiça de Deus, Jesus, ele é a própria justiça. E eu te convido você a aceitar Jesus hoje, ouvindo essa palavra, uma palavra de coragem. Aleluia. Olha que fala no livro de Romanos capítulo 10, para terminar, eu te convido a aceitar Jesus como o único, suficiente e exclusivo Salvador da sua vida. Olha que fala no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: se com tua boca confessares que Jesus como Senhor, e se teu coração creres que é Deus, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tu tem que não só crer no coração, mas que crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, olha que diz aqui, e com tua boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia. Se você quer aceitar Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida, você tem que confessar com a boca. Se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, compartilhe, fale alguma coisa, diga eu quero aceitar Jesus, coloca lá, eu quero aceitar Jesus, eu mando pelo grupo aqui da nossa igreja, ou a minha família, eu quero aceitar esse Jesus porque eu quero buscar esse reino. Eu quero conquistar essa terra, mas também eu quero a mudança da minha vida, praticar a justiça. Aleluia. E a Bíblia diz aqui no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Se você falar, confessar Jesus, será salvo, mas tu tem que falar, crer que Deus ressuscitou ele dos mortos. Não só crer no coração, que eu também cria no coração, que Jesus, ele está no meu coração. Mas a gente tem que confessar, diz a palavra, se você crê na palavra de Deus, você tem que confessar Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador com a boca. E no verso 14 diz assim, como porém invocar aquele que não o credes? Se tu não crê em Jesus, como tu vai invocar o nome do Senhor Jesus? Você que não acredita em Deus, como tu vai crer? Mas eu estou falando desse Deus aqui na palavra. Eu estou dizendo para você, buscai o reino e sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Aleluia.
E como credes naquele que nada se ouviu? Eu estou falando de Jesus. Tu vai crer porque eu estou falando de Jesus agora, que Ele é o nosso Salvador. Ele que cuida da nossa vida. E como ouvirão se não há quem que pregue? Eu estou pregando para você. Se tu nunca ouviu falar de Jesus, eu estou pregando para você desse Jesus. Não te preocupa, não fique inquieto nesse dia de hoje. Ele que te dá o sustento, Ele que te dá a coragem, Ele que te diz para te avançar, Ele que te diz na frente da tua família, hoje tu está em família aí, te levanta, Ele dá coragem para nós, mas Ele diz assim, mas te esforça, te tenha bom ânimo, vai na frente, não fique no teu quarto, não fique calado. Deus não se agrada naquele que retrocede, Ele quer que avance. O medo é contagioso, como eu falei agora. Tantas notícias na televisão, tantas notícias. O Moro saiu. Deus está no controle da nação. A Bíblia diz lá no Salmos 33, feliz a nação por cujo Deus é ao Senhor. Ele está no controle dessa nação, não te preocupes, não te espante que o Senhor ainda vai fazer. Deus está no controle dessa nação, Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua família, sim. E como pregarão se não foram enviados? Eu estou enviando, estou aqui como boca de Deus na tua vida, o Espírito Santo falando para mim, para você, venha para Jesus. E aqueles que estão afastados, que tinham ouvido essa palavra, já conhecem essa palavra, que está desacreditado, está desassistido. Volte para Jesus, filho pródigo, filha pródiga. Hoje é o tempo de nós adorarmos ao Senhor, e em espírito e em verdade entregar a vida dele, a nossa vida para Ele. Busca o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Amados, muito obrigado. Que o amor de Deus, que o Senhor Jesus, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Deus, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre você e sua casa. Deus abençoe a nossa família, Deus abençoe a nossa casa, Deus abençoe a nação brasileira, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, amado. Um beijo no coração, Jesus te ama.